Olá, o Empreteceu de hoje, dia 14 de maio de 2021, sobre o pós-abolição, é com um convidado muito especial. Edson Santos foi deputado federal por 2 mandatos, vereador da cidade do Rio de Janeiro e secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, secretaria que tinha status de ministério. Edson Santos, muito bem-vindo ao meu canal, o Empreteceu. Boa, Margarete, é um prazer estar contigo e com as pessoas que acompanham o Empretecer, porque, na verdade, a gente precisa empretecer as ideias do Brasil, né? Exatamente. Já vou começar falando do pós-abolição. Tem uma lei de 2006, de sua autoria, que é a Lei 4.383, de 28 de junho daquele ano, 2006, né? Que ela instituiu no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia da Favela, a ser comemorado todo dia 4 de novembro de cada ano. Nós sabemos, as estatísticas, né, nos mostram que a maioria da população brasileira que vive nas periferias, nas favelas brasileiras, é a população negra. Qual o motivo dessa lei? O que motivou a lei? Exatamente reconhecer a favela como um espaço que foi relegado aos negros por conta de todo o processo de abolição, que não observou direitos para a população negra, dentre os quais o direito a uma habitação digna, e o nosso povo teve que dar o seu jeito. Se não posso morar embaixo, vou morar em cima. Então, começou a fazer suas casas de modo precário, é bom dizer isso, nas encostas do Rio de Janeiro, que vieram a ser chamadas de favelas por conta da relação que a população que foi à Guerra de Canudos teve naquela região onde tinha uma planta, né, que era chamada de favela. Uhum. E quando vieram para cá, a bem da verdade, as pessoas que foram combater em Canudos, eles foram com a promessa de receber, né, benefícios do Estado, dentre os quais a moradia. Como isso não foi cumprido, essas pessoas tiveram que ir morar nos morros. O primeiro morro foi o Morro da Favela, que era o Morro da Providência. Isso, né? ali atrás da Central, né? Isso. E que tinha uma vegetação parecida com a vegetação de Canudo. Uhum. E aí começaram a falar, nós vamos morar no Morro da Favela, e vamos morar na favela. E aí, tudo quanto é lugar aqui no Rio de Janeiro, onde o povo preto, negro e pobre morava, passou a se denominar favela, né? E tem é um espaço da vida das pessoas, né? Se fazia muita coisa, inclusive cultura, né? Sim. Então, tem até uma música que eu amo, que é do Barbeirinho, que fala da favela, né? É uma música linda. Barbeirinho é um compositor de samba e tal. E eu vi essa música e fiquei apaixonado, porque ela retrata a realidade da favela, né? Que ela fala de um lugar ermo, longe, onde o cara passou e falou: pô, vou botar aqui a minha casa. E do lado da casa dele, outras famílias foram se constituindo, né? E acabou criando aquele ambiente chamado favela, né? Então, essa música eu acho fantástica, porque ela fala da favela de uma forma assim muito poética, né? Muito bonita, né? Que não reflete, inclusive, a dura realidade da população da favela, em contraposição a isso. Né? É verdade. Cultura fervilha nas favelas cariocas e brasileiras até hoje, né? Agora, O que marca a nação brasileira
é essa cultura, né? O que faz o Brasil ser um país original é o samba. Uma das coisas, né? É o samba, é a capoeira, é o jongo. Sim. E onde é que se pratica essas coisas? Numa cidade como Rio de Janeiro. É óbvio, se for para o interior de Minas, aí já é outra coisa. Uhum. Né? Mas no Rio, Bahia e tal, são nas favelas. Né? Então, é dali que sai o que há de mais rico em termos de cultura E é original do verdade, nosso país. e vai influenciando, né? Todo mundo. Agora é um espaço rico de cultura e, por outro lado, pobre de chegada do poder público, né? Falta saneamento, falta coleta de lixo, falta educação, falta assistência social. E isso é resquício mesmo do pós-abolição, né? Que os escravizados foram libertos lá no dia 13 de maio de 1888, e política pública para essa população enorme que foi colocada às margens à própria sorte não aconteceu e não vem acontecendo até hoje, né, Edson? E, Margarete, eu diria que nós precisamos rever a história do Brasil, viu? Porque o movimento abolicionista foi o primeiro grande movimento de massa do povo brasileiro, o primeiro grande movimento Perfeito. civilista, né? De envolvimento de pessoas das mais variadas, dos mais variados segmentos sociais e também das mais variadas etnias na luta abolicionista. Então, adquiriu um caráter do movimento de massa. Tem um livro chamado As Camélias do Leblon, não sei se você conhece. Não. É um livro que fala de um quilombo urbano que tinha no Leblon. As Camélias do Leblon. Ah, do Leblon. Eu não lembro assim, o nome do autor, que era um professor da UFRJ. Mas aí ele fala daquele quilombo urbano. E esse quilombo era frequentado por Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, figuras assim, né, da luta abolicionista no Brasil, né, que iam para o quilombo, passavam a noite lá, que tinha muitas festas, né? A população nosso povo negro é o povo, né, que alegre, apesar das tragédias que nos cercam, mas a alegria não deixa de marcar e caracterizar a nossa vida. Então eles iam para lá, saíam do centro urbano do Rio de Janeiro, tinha um bonde que ia até ali, se não me engano, a Gávea, e depois via alguma coisa ali para pegar, não sei se uma carroça, alguma coisa, ia pegá-los para eles passar os festejos, as comemorações, né, festivas no quilombo do Leblon, né? E isso no calor da luta abolicionista. E a camélia, essa flor camélia, era o símbolo da luta abolicionista. Então, todo abolicionista ele usava uma camélia na lapela do seu terno, né, para mostrar. Inclusive, a princesa Isabel tinha uma plantação de camélia lá em Petrópolis, na casa dela lá e tal. Né? Eu estou querendo dizer com isso que a luta abolicionista foi uma luta bonita e radical. Né? Tínhamos a radicalidade naquela luta, que essas pessoas defendiam, ao lado da abolição da escravidão, uma reforma agrária no Brasil. Sim. Para dar consequência à libertação do negro escravizado. Só que a elite brasileira, né, a elite agrária brasileira, aliou-se a setores do Exército logo após a abolição da escravidão e fizeram a proclamação da República. Por isso, inclusive, o José do Patrocínio, que era um negro abolicionista, radical, e se desiludiu muito, né, com o processo da abolição, a forma como foi tratado. O André Rebouças, que era um grande engenheiro negro brasileiro, ele também se desiludiu e morreu no exílio. Ele se autoexilou por conta do tratamento que
foi dada ao pós-abolição, né? Então essa história ela precisa ser revista, porque até alguns companheiros nossos do movimento negro e tal acabam renegando todo o processo abolicionista, né? Dizer que tudo aquilo foi uma farsa, na minha opinião, não é uma verdade, não retrata uma realidade. Sim. Houve uma luta abolicionista, nós tivemos manifestações massivas no Rio de Janeiro em prol da abolição. O Senado da República era ali onde é a Faculdade de Direito da UFRJ. Ali no centro do Rio, né? Aí tem o Campo de Santana. Isso. Quando houve a proclamação da abolição da escravidão, aquilo ali ficou permeado de gente, numa grande festa, uma comemoração, né, um ato cívico brasileiro comemorando a abolição da escravidão. E não só aqui, em vários outros lugares do Brasil, naquela região do Recôncavo Baiano, nós tivemos grandes mobilizações e comemorações em função da abolição. Mas o Brasil, só para encurtar, né, não ficar chato, o Brasil adotou esse modelo que alguns chamam de modelo prussiano, né, que mantém o monopólio da terra na mão de poucas pessoas, né? Então, o Brasil é um país agrário, transitando para um país industrial, mas mantendo o monopólio da terra, ao contrário do que aconteceu em vários países do mundo. Chama-se modelo prussiano. E isso é, na minha opinião, a origem de todos os males da pós-abolição, que é a ausência, né, de política pública, principalmente o acesso ao trabalho, o acesso à terra, num país agrário, à população negra. É verdade. Inclusive, assim, eu penso que o movimento abolicionista, né, foi, junto com outros movimentos, revolta, resistência, quilombos, fugas, né, o grande responsável pela abolição oficial, né, pela assinatura lá da Lei Áurea. E é isso mesmo, né? O pós-abolição, ele, na verdade, o que aconteceu, que eu costumo dizer que é a primeira grande política pública que partiu do governo brasileiro, foi a política do branqueamento, né? Que é o incentivo à vinda de uma população europeia e até com doação de terras, né? E aí a política de reforma agrária para destinar essas terras para essa massa de população que estava aqui sem saber como seguir a vida, não aconteceu. E aí, né, se a gente for consultar a legislação da época, a gente vai perceber que muitas favorecem uma população, né, não negra, né? Para trazer, né, tem até... Europeia, exatamente. E aí tem até lá uns estudos de que, de acordo com o número de brancos que viessem para o Brasil, proibindo, né, o relacionamento interracial, no ano 2000 e alguma coisa, a população brasileira não teria mais negros, né? Era um grande propósito do governo brasileiro e foi a grande primeira política pública, né, do país. E aí, como foi muito bem falado, essa massa de população foi direcionada para esses espaços periféricos para residir, e aí vem segue, né, uma linha secular de impedimentos para que essa população avançasse na hierarquia social mesmo, né? Falta de escolaridade. Aí eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, a dificuldade de acesso, por exemplo, né, à escolaridade para a população negra, ao ensino superior, ao trabalho formal, que, no meu entendimento, são consequências ainda desse pós-abolição. Do dia 14 de maio, né? Que foi quando começou. Tem um filme que está passando no Netflix, chama-se Os Italianos, que fala da migração italiana para o sul do Brasil, né? O incentivo, que a Itália vivia uma crise, e o sul da Itália era muito pobre. Então, houve uma migração em direção à América. Tanto os Estados Unidos como o Brasil recebeu um número assim muito grande
de imigrantes italianos, que recebiam terra e algumas condições outras para que se instalarem. Inclusive, eles começaram a fazer a cultura da uva, né, a produção de vinhos no sul do Brasil. Esse filme é uma coisa muito interessante se a gente tiver o olhar do que ocorria com os negros naquele período, né? Ao mesmo passo em que o Estado brasileiro oferecia as condições dignas para essas pessoas aportarem aqui no território brasileiro, o mesmo Estado brasileiro negava à população negra as condições mínimas para desenvolver a sua cidadania. Então, o acesso à educação não nos foi oferecido, ou garantido. Oferecido parece que... Né? Mas garantido, né? Por conta da obrigação do Estado. Não nos foi garantido. E, ao mesmo passo, com isso, se estabeleceu que o voto tinha... O analfabeto não podia votar, e até algum tempo atrás também aquele que não tivesse renda não podia votar. Sim. Então, isso excluía os negros das instâncias de decisão, da participação na vida pública brasileira, o que levou a esse alijamento, né, histórico da população negra em nosso país e nós estamos relegados a funções menos qualificadas. Sim. Tem até um livro do professor Hélio Santos, que fala sobre discriminação racial, que diz que quando da posse do Jânio Quadros no Brasil, acho que em 1960, tem a cerimônia que recebe, né, autoridades estrangeiras, né, para prestigiar o novo presidente da República, etc. O embaixador alemão foi à festa, era aqui no Rio de Janeiro, que ainda era Rio de Janeiro. E ele observou que não tinha negros no evento em si. Os negros que tinham estavam servindo. O garçom, a cozinha e etc. Aí ele falou assim, vocês têm tanto negro, e o Brasil falava da coisa da democracia racial, mas ele falou, eu não estou vendo negros aqui. Né? Então, isso é o que marcou o Brasil. Né? O Brasil não adotou as políticas de segregação que tinha nos Estados Unidos, na África do Sul, mas o Brasil também não ofereceu as condições de inclusão. Então, tem até uma figura de linguagem que é muito utilizada, dizer o seguinte, né? Que o bem-estar está numa altura inalcançável para os negros. E só não nos ofereciam a escada para chegar. Ninguém dizia assim, você não pode chegar lá. Então, você está proibido de alçar a esse lugar. Mas você não tinha o quê? O instrumento, a escada, né, para ocupar espaços mais qualificados na sociedade brasileira. Então, isso veio marcando o Brasil República até recentemente, mas fruto da luta do movimento social negro e da sua luta, inclusive, na universidade. Eu fico feliz de saber que você é uma doutora. Quase doutora. Né? Quase doutora, é uma mestra, caminhando para ser doutora, né? No Brasil, mas isso são coisas muito recentes. Né? Exceções nós tínhamos, né? Tínhamos o Newton Santos, o próprio André Rebouças, que nós falamos aqui anteriormente, mas eram exceções a regra de que aos negros estavam facultados os serviços menos qualificados na sociedade brasileira. Isso vem até, eu diria, de uma forma mais intensa
até os anos 2000, o início dos anos 2000, que quando cresce, o Brasil participa da conferência em Durban, se compromete com as políticas de promoção da igualdade racial, né, que é aquele manifesto que saiu de Durban, o Brasil subscreve, os Estados Unidos, Israel, não subscreveram esse documento, por isso que ele não se transformou em uma resolução da ONU, mas o presidente Lula, quando assume, ele se compromete com a pauta de Durban. E ele cria a CEPIR para ser o órgão que o assessorava, enquanto presidente, né, nas políticas, na construção das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil. E é evidente que, nesse período, o Brasil deu um salto muito significativo, principalmente a partir da adoção da política de cotas na universidade, que não foi algo criado, original, nosso, do governo Lula. As cotas já haviam sido implantadas aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Bem da verdade, um governo garotinho. Né? Tem que, embora gostando ou não gostando do personagem, a gente tem que dar os créditos. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e depois a Universidade de Brasília, que instituiu o cota. Mas isso suscitou todo um debate na sociedade brasileira do papel da universidade pública. Por que a UFRJ não tinha cota? A UF não tinha cotas, né? A Rural, aqui no caso do Rio de Janeiro, a PUC de São Paulo, a USP, a PUC não, a USP em São Paulo, a Unicamp, enfim, as universidades públicas, por que não adotavam a política de cotas se era uma universidade pública e que, por conseguinte, era o povo trabalhador que garantia a sua manutenção a partir dos impostos que todos nós pagamos, e pagamos até mais do que os 1% da elite brasileira. Exatamente. E aí tivemos esse debate de cotas, fomos vencedores, foi um debate muito intenso no Brasil e em Brasília a pressão foi muito grande contra as cotas. Nós tivemos manifestações, tivemos uma série de ações na justiça contra cotas que nós tivemos que superar. E hoje a política de cotas ela está consolidada. O ano que vem nós faremos faremos esse ano 10 anos da política de cotas, e o ano que vem é a revisão dessa política no sentido não de acabar ou de manter, mas na visão do aperfeiçoamento dessa política. O que falta? A questão da assistência estudantil, que muito jovem, né, que sai da escola pública para chegar à universidade, o pai trabalha com salário baixo, etc. A família tem uma renda pequena e tem dificuldade de se manter na universidade se não tiver uma política de assistência estudantil que garanta a sua permanência de forma a ele ter livro, a ele poder se alimentar e a ele poder usufruir do lazer, ser jovem, né? Ir ao cinema, ir ao teatro e tal. Tudo isso é uma obrigação do Estado, na minha opinião, ele garantir a esse jovem que chega à universidade. Você está falando aqui, e eu estou aqui procurando para falar um pouquinho, né, dessa coisa de oportunidade, né? A verdade é o que é negado, né? E a partir do momento que se percebe, né, se institui uma Secretaria Especial para Políticas Públicas de Igualdade Racial, tem um olhar mais sensível para essa causa, né? E, assim, falar da lei de cotas, aí eu lembrei aqui da lei do boi, que é a Lei 5.465 de 1968, que ela reservou vagas em instituições de ensino médio e superior para agricultores e filhos destes. Então, assim, era uma lei de cotas para uma população branca, já que filhos de agricultores, possivelmente, provavelmente, com certeza, não eram negros, né? Então, assim, tem todo um questionamento quando há uma legislação para oportunizar a população negra, né? E a lei do boi foi instituída
e eu nunca li nada na história de algo, de algum movimento de resistência por parte da elite para que essa lei não fosse promulgada, né? E assim, a gente percebe que instituir política pública voltada para uma população que viveu séculos à margem da sociedade faz toda a diferença, né? Eu entrei para a UERJ em 2016 para fazer o meu mestrado na FEBEF, que é um polo da UERJ na Baixada Fluminense, no Rio, em Duque de Caxias, que é uma região mais pobre, né? Mais pobre do estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que a minha defesa do mestrado, a minha banca era toda de professores negros. Então, assim, os alunos, né, que estudavam comigo, a maioria era negra. E política de cotas, muitos deles, alguns não, mas muitos deles, sim. E faz toda a diferença. E já tem estudos, né, dos primeiros graduandos que entraram para as universidades públicas pelas cotas, são profissionais maravilhosos, né? Então, assim, é muito perceptível que é uma política que dá certo. E assim, Sim. pode falar. Não, termina. Que é uma política que dá certo, né? Não só no âmbito da educação, mas em outras áreas também, né? Se a gente pensar na saúde da população negra, que a CEPIR também teve projetos voltados para isso, queria que falasse um pouquinho da sua vivência lá como ministro da Igualdade Racial, né? Que foi um momento muito, muito bonito do governo do Lula e do governo e do Brasil mesmo, né? Um momento do país. Foi, bom, só fazer uma observação que a lei do boi ela trouxe um benefício grande, porque o Brasil ele virou um país com uma agricultura muito desenvolvida, né? Uhum. O formato do agronegócio que questiona-se, que deve ser questionado e tal, mas qualificou aqueles que trabalhavam no campo brasileiro, né? Na mesma medida, a gente pode dizer que as cotas raciais vão qualificar a população negra, Sim, né? E exato. muito. E o Brasil tende a ser um país diferente num curto espaço de tempo, que nós estamos qualificando cidadãos e cidadãs que normalmente não teriam, naturalmente não teriam o acesso ao ensino superior, mas por conta de uma ação do Estado, e o Estado está aí para isso, para reduzir desigualdade, para promover a igualdade, né? Por conta de uma ação do Estado, essas pessoas serão doutores, como você será daqui a algum tempo, e contribuindo para pensar, para fazer e pensar o Brasil, né? E pensar o Brasil, o seu presente e o seu futuro. Então, acho que isso vai trazer um ganho assim muito significativo para a população. Agora, falar assim do Ministério da CEPIR, né? Eu cheguei à CEPIR por conta de um convite do presidente Lula e ele falou: Edson, eu queria duas coisas contigo. Que você estivesse muito presente junto às comunidades quilombolas, porque essa população é uma população com uma história belíssima, né? Com mas que viveu muito tempo afastada de tudo, até invisível ao Estado. Então, nós temos que garantir aos quilombolas uma presença do Estado que melhore a sua qualidade de vida. Isso foi uma coisa. E a outra que ele me falou foi referente a ter uma legislação que consolidasse o direito dos negros na sociedade brasileira, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Aí ele falou: se você não fizer nada, mas cuidar disso, você já fez tudo.
Então, a partir disso, né, eu sou um cara nascido no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, no Horto Florestal. Então, quilombo é uma coisa muito distante da minha realidade. Uhum. E eu tive que conhecer, visitar, até porque você não consegue produzir política se você não conhecer, não tiver né, o presente lá junto ao povo, que de repente você pensa uma coisa e não bate com a realidade das pessoas. Vou dar um exemplo. Lá em Goiás, o programa Minha Casa Minha Vida, que tinha uma, um direcionamento para quilombos também. Uhum. A primeira experiência foi que construiu-se casa num quilombo, um quilombo rural, bem tradicional, e fizeram o banheiro dentro da casa. Como é na nossa casa, né? Sim. Você tem, geralmente, a sala, a cozinha, né? O banheiro, não sei o que e tal. Então, usamos esse formato. E aí os quilombolas, por conta da sua tradição, eles não... O banheiro deles não pode ser dentro da casa. Porque as coisas do corpo, que o corpo elimina, não pode ficar dentro de casa. Incrível isso. Então, aí percebeu-se que eles usavam o banheiro como depósito. Aí que fomos perceber... Eu não estava no Ministério quando fizeram a experiência do Minha Casa Minha Vida. Mas eu tive contato com isso, né? Informação, fui lá ver e tal. E realmente os quilombolas, eles não... uma questão de crença deles. Sim, e tal, que cultural, a gente tem que né? respeitar, cultural. Eles não costumam fazer suas necessidades fisiológicas dentro de casa. Então, o banheiro tinha que ser separado da casa. Tem que conhecer, né? Mesmo, né? Vivenciar o não, dia a dia. Aí me veio, naquela época, né, me veio à cabeça a história da casinha. Sim. Que as pessoas não faziam banheiro contíguo, né, as instalações da casa, faziam fora da casa, né? E então esse é um exemplo, né, de que a gente tem que conhecer para poder adaptar, né, as ações e as políticas à realidade concreta das pessoas, né, do grupo social e tal. Então isso é uma coisa que me marcou muito, né? Outra questão, quer dizer, na CEPI a gente teve relação com ciganos, né, que também é uma população pequena, mas uma população também que o Estado não tem um olhar. E muito discriminada também, né? Muito discriminada. Então, os ciganos, a gente abriu a porta lá para os ciganos, para eles irem, para a gente conversar. Eu cheguei a visitar uma cidade de Sousa, na Paraíba, que tem uma comunidade cigana muito expressiva, muito significativa. E ele tinha que lidar, inclusive, com briga entre eles e tal, coisa. E foi uma experiência assim, muito bacana, muito interessante conhecer a comunidade cigana no Brasil. E um outro dado assim, de experiência que nós tivemos, que eu tive, é que é até um negócio muito interessante, né? Que, por conta de eu ter sido vereador, e a questão da indumentária, né? Usar terno. Quando eu cheguei eu fui eleito deputado federal, o terno se incorporou ao meu dia a dia. Então, eu usava terno. Aí as pessoas achavam que eu era evangélico. Aí teve uma crítica ao presidente Lula. Pô, o Lula botou um evangélico lá, só que faltava. Olha... E, no mesmo passo, eu, como tive uma formação marxista, né?
Então, a questão de religião sempre respeitei, mas nunca cheguei muito perto, né? Uhum. E aí o pessoal das religiões de matriz africana achavam que eu era evangélico, eu tinha que mostrar que não era Que evangélico. não é. Mas, ao mesmo tempo, também não entendia muito das tradições, dos costumes e tal, das religiões de matriz africana. Eu tive que aprender assim, apanhando, né? E foi uma coisa muito interessante de conhecer as nações Banto, Yorubá, Jeje, né, que tem aqui no Brasil, a coisa do sincretismo, né, que se dá no Na âmbito dessas Umbanda, religiões, né, e das religiões, e com a religião católica também, né? católica, isso. Então, eu tive que aprender essas realidades, visitar. E no âmbito das religiões de matriz africana, nós ainda temos um grande problema no Brasil, que é a questão da perseguição Exatamente. de grupos evangélicos pentecostais. São todos evangélicos, mas grupos evangélicos pentecostais e intolerantes. Muitos E casos de hoje, inclusive, violência também, né? Destruição de e terreiros. tem setores do crime organizado que hoje tornaram-se evangélicos. Uhum. E não permite que o cara use branco, né? O cara que é de religião de matriz africana, na sexta-feira, ele usa o branco, tem como tradição usar branco. Então, não pode, em determinadas comunidades, aqui do Rio de Janeiro, usar branco. Então, nós tivemos que lidar com essa realidade de perseguição. E aí, até por conta de um movimento que se constituiu aqui no Rio de Janeiro, da Marcha contra a Intolerância Religiosa, que nós, na CEPI, falamos, nós vamos apoiar isso, eu vou participar dessa história. Então, nós demos recursos para eles, para organizarem a marcha e tal, e fizemos uma aproximação com eles, né, para mostrar... Já tinha, bem da verdade, já tinha, porque a pessoa que me antecedeu, que é a Matilde Ribeiro, que é uma professora, pessoa excepcional, já tinha uma relação de proximidade, de diálogo. Nós buscamos apenas intensificar essa relação nossa com eles, materializar em ações, fazer censos, chamar a universidade para pensar junto políticas públicas voltadas às comunidades religiosas de matriz africana. E uma coisa que nós chegamos a pensar, mas não materializar, e eu acho que é um desafio para o Estado brasileiro, é a questão da relação das forças de segurança com a juventude negra. Não dá para forças de segurança no Brasil, principalmente a polícia militar, ela ver no jovem negro um marginal, porque isso reproduz, né, a história dos males da pós-abolição. Sim. Né? Onde o negro foi criminalizado. A lei da vadiagem era uma lei para negros, Exatamente, que não tinha o trabalho assegurado e podia ser preso por não ter um trabalho assegurado. Eu lembro que o Carlos Cachaça, não sei se você já ouviu falar, sim, claro, compositor da Mangueira e fundador da Mangueira, eu conheci ele no final da vida, a partir do Sérgio Cabral, pai, sim, que é um grande pesquisador do samba, da música popular brasileira, e que me apresentou o Carlos Cachaça. Eu fiz uma homenagem para ele lá na Câmara. E ele me falava que ele era ferroviário, um dos poucos caras que tinham vínculo empregatício. sim. Então, quando a Mangueira ia ensaiar, lá na década de 30, ele era escalado, o seu Carlos era escalado para ir à delegacia, que tinha que pedir Tinha que ter o registro, uma autorização para ensaiar,
autorização, nós Na vamos fazer um delegacia, ensaio. né? Que Na loucura. delegacia de polícia, delegacia de costumes, né? Aham. E se o cara que fosse lá fosse um cartola e tal, que não tinha um vínculo empregatício, estava arriscado a não só não conseguir a autorização para ensaiar, para desfilar, como também ficaria preso por vadiagem. Olha só. Então, isso mostra um pouco a relação, né, que o Estado brasileiro tinha para com a população negra. E isso permanece, né? Quando o cara tira primeiro, tipo o que o nosso ex-governador, impeachmentado recentemente, falou, atira na cabecinha que o garante. Né? Então, isso liberou, estimulou, né, as forças de segurança a terem uma postura muito agressiva em direção à população negra. Porque você faz um discurso, uma fala que libera a violência. O grande problema é que isso vai lá na ponta, no guarda da esquina. Com certeza. Que se vê com autoridade para fazer as maiores barbaridades, produzir as maiores desgraças na vida das pessoas. E o Rio de Janeiro, a todo momento, nós temos notícias de fatos envolvendo a violência policial contra jovens, pobres e negros. Essa semana mesmo nós tivemos, né, a morte de 2 pessoas, de várias pessoas, né? Sim. Alguns envolvidos com crimes, outros suspeitos de ter envolvimento com crime. Olha só ser suspeito de ter envolvimento já paga com a vida, né? Já leva a uma condenação à morte. E outros que comprovadamente não tinham, mas que por um acaso estavam passando no momento e o cara dá um tiro de fuzil e mata. Então, eu acho que nós temos que esse desafio de mudar essa realidade do Brasil, que não é uma realidade só nossa do Brasil, não. Uhum. Os Estados Unidos também toda hora produz tragédias com essa natureza, né? É verdade, essa é uma questão muito séria, e até porque, né, como você disse, esse discurso chega lá na ponta, no policial que está na rua, muitas vezes, e aí eu vou repetir uma frase, e já fazendo um agradecimento ao nosso amigo Luciano Cícero, que fez essa ponte para o nosso encontro, né? Queria agradecer, Luciano, por essa parceria aqui com o canal. Mas em conversa com ele uma vez sobre essa situação da violência, né, em especial contra a população negra, contra o jovem negro, Luciano me falou uma frase que assim fica ecoando. Muitas vezes, na maioria das vezes, esse policial que está lá na ponta é vítima também. E esse policial que está lá na ponta também é negro. Então parece que é um estímulo para negro matar negro, né? Assim, ele mata, ele é morto, e essa violência, né? Esse número de mortes acaba circulando pela população preta. Essa coisa de desafiar mesmo o Brasil a resolver essa questão, né? A polícia foi criada, na verdade, para tomar conta das grandes fazendas, né? Para correr atrás dos ex-escravizados, né? Tem lá o raminho do café no emblema. Eu sou mãe de adolescente negro, então as conversas que eu tenho com ele quando voltar da escola, se estiver de casaco, deixa o casaco aberto para aparecer a camisa da escola. Entrou numa loja, vai fazer uma compra, pega o cupom, né? Não anda com a mão no bolso, documento sempre, assim. É um discurso que eu tenho certeza que amigos brancos dele não escutam isso da mãe, do pai. Não tem essa preocupação, né? Não tem essa preocupação. Eu lembro que uma vez a gente estava na rua, né, e de carro, e estava chovendo e tal, frio, ele estava sentado no banco do carona, eu dirigindo ele de capuz. E aí avistamos uma blitz. Ele ficou reto, tirou o capuz e falou assim: mãe, vou tirar porque a gente é sempre suspeito. Aquilo me doeu, assim, meu filho, adolescente, já saber e se preocupar que é sempre suspeito, né? E assim, realmente é um desafio, é uma coisa que a gente precisa resolver enquanto país. Eu sei que isso acontece, né? Tá lá os Estados Unidos com Black Lives Matter o tempo todo, mas a gente, enquanto Brasil, enquanto país, precisa resolver, porque
quantos cientistas, quantos médicos, quantos produtores culturais estão indo embora por conta da violência, porque não tem uma proteção do Estado, né? Na verdade, tem uma perseguição. Isso é muito sério. E tem uma outra coisa, Margarete, que é o aprisionamento também, né? Também. Uma coisa muito violenta. Tem um menino, um caso, Gustavo Nobre, que é um produtor cultural. Ele está preso. Ele tinha feito uma operação e estava convalescendo da operação. Aí teve um assalto, roubaram uma pessoa, uma moto parou, acho que levou o carro do camarada. E aí, na coisa do reconhecimento facial, o cara... Ele travou aqui para mim. Olá, olá. Deu uma travada aqui para mim, agora voltou. Não, e esse rapaz está preso até hoje. Você estava falando do reconhecimento facial, aí travou. Então, a história do Gustavo Nobre. Ele é um produtor cultural, uma pessoa de família bacana e tal, uma mãe assim como você é e tal. E ele fez uma operação, estava convalescendo da operação e teve um assalto. Roubaram, o cara parou de moto e levou o carro do camarada lá. E esse cara foi na delegacia e, por reconhecimento facial, Facebook e tal, falou: esse Instagram, esse cara aqui que me assaltou. E aí, sem ele saber, foi feito todo um procedimento de inquérito, de condenação. Ele foi condenado à revelia. Meu Deus. Um belo dia ele está em casa, chega, diz que é para ele ir na delegacia ali do Catete. Quando ele chegou lá, não, você tem um mandado de prisão aqui com você, está preso. Está preso até hoje. Meu Deus do céu. E com provas de que ele não tem envolvimento com o crime. Então, são essas coisas, né, do encarceramento, da violência, né, contra o jovem pobre, o jovem negro, que a gente tem que lutar. E eu acho que essa questão é uma questão da sociedade brasileira. Sim. Não é só o apartheid, ele acabou na África do Sul quando ele envolveu negros e não negros naquela luta. Exato. E aqui no Brasil, eu diria o seguinte: o dia que houver um ato de violência contra um jovem ou uma jovem negra na Cidade de Deus e a comunidade da Barra da Tijuca se indignar, eu diria que a gente está no caminho certo. Aí estamos no caminho certo. É verdade, é uma luta de todos, né? É uma luta de todos. Eu queria te agradecer muito, assim, pela aula, pela sua... Foi uma aula. Pela sua trajetória, por tudo que aconteceu na CEPIR, né? Que a gente possa pensar em vislumbrar o Brasil que a gente tinha. Eu vi uma frase essa semana que era: nós tínhamos futuro no passado. E, assim, isso me mexeu comigo. Eu falei, realmente, a gente tinha futuro lá atrás, né? E, atualmente, a gente vê uma coisa tão confusa, turbulenta, pandemia junto, essas políticas loucas. E assim, a gente precisa retomar o passado e olhar para o futuro com outro olhar. Queria te agradecer muito pela generosidade, ceder seu tempo aqui para o Empreteceu. Agradecer de novo a Luciano Cícero por essa ponte. E dizer que foi muito, eu estou muito grata, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Eu queria te devolver com uma outra frase que eu ouço assim muito, né? Que diante dessa situação caótica desse governo genocida do Bolsonaro, tem uma frase do Fernando Brant na música Carta à República, cantada pelo Milton Nascimento, que dizia o seguinte, que é por termos posto, que é por eu ter posto a mão no futuro, é que no presente eu preciso ser duro, porque eu não posso me acomodar. Eu acho que essa frase diz muito do comportamento que a gente tem que ter no presente, a dureza do enfrentamento político,
para pensar num futuro melhor para o nosso povo. Prazer Mais estar que contigo. necessário nesse momento, mais que necessário. Quer deixar suas redes sociais? @Edson Santos. Perfeito. Tá no Sigam. Facebook e no Instagram. Estão lá. E Twitter. Vou botar os links na descrição do grupo, do vídeo. E muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Valeu. Prazer estar contigo. Tchau, tchau.